Uma coisa muito importante de ser entendida é que o sucesso, ele é interno. Ele se expressa depois. Existe a consciência da prosperidade e existe a consciência da pobreza. A consciência da pobreza tem vários mecanismos. Por exemplo, a síndrome da desaprovação dos pais. Eu não posso ganhar muito dinheiro porque eu vou humilhar meu pai. Meu pai é pobre, como é que ele vai vir na minha casa, vai visitar a minha mansão? Olha que coisa interessante. Imagina que você tem uma super mansão, você é multibilionário, e o seu pai vem lhe visitar pela primeira vez. E você está morando nessa mansão, com esses carros importados, com mordomos, etc. Como é que você se sente? Ah, pobre papai, eu vou humilhar ele. Se esse sentimento passa pela sua cabeça, você tem síndrome da desaprovação dos pais. 30% das pessoas carregam isso. Eu tenho que melhorar, tenho que ser um pouquinho melhor de vida do que os meus pais, mas eu não posso ser muito melhor, porque senão eu humilho ele. À medida que eu dou uma levantada, eu gasto um pouco, perco um pouco para poder equilibrar, entendeu? Porque pobre dele. Eu não posso humilhá-lo. Olha que coisa interessante, isso está operando tudo a nível inconsciente. Outra coisa que eu quero conversar com você é sobre o dinheiro herdado. O dinheiro herdado, na maioria das vezes, é um grande problema. Alguém teve que morrer para você colocar a mão no dinheiro. Principalmente se é um dinheiro que você não participou, você não ganhou nada, você não estava nem aí para a empresa do seu pai, da sua mãe, e de repente ela morre, você recebe uma bolada que você não contribui em nada. Aí você, no seu inconsciente, está registrado assim, ó, meu pai e minha mãe teve que morrer para colocar a mão nessa bolada. Se você não fizer um trabalho psicológico, esse dinheiro vem e ele começa a prejudicar você, porque você começa a se sentir culpado de ter esse dinheiro. Então você quer gastá-lo o mais rápido possível para se livrar dele, porque ele traz um sentimento de culpa, porque ele está com a conotação de morte. Então isso tudo tem que ser analisado. E uma coisa que nós já falamos aqui, eu vou falar de novo, né? Dívida como condição de vida, que isso é muito comum. A pessoa, quanto mais ela ganha, mais ela acha de modo de gastar. Se você dobrar o salário dela, ela dobra a dívida. Se você triplicar o salário, ela triplica a dívida. Essas pessoas, quanto mais elas ganham, pior para elas, porque mais elas vão dever. Porque elas têm dívida como condição de vida, e, em geral, uma falta de perdão. Perdoar, antes de ser um sentimento de amor, é um ato de inteligência. Só não perdoa quem é burro. Você perdoar o seu pai não significa que você tem que morar com ele, nem ligar para ele todo dia, não. Significa o seguinte, que foi feito, o que aconteceu, aconteceu, fim de papo. Toca a sua vida que eu vou tocar a minha, não vou carregar nenhum ressentimento. Espero que você não carregue também. Lava a sua alma com relação ao passado e se prepara para esse grande futuro que está aí esperando. Tornar possível o impossível. O que é o impossível? É aquilo que ninguém faz até que alguém faça. Roger Bannister foi o primeiro ser humano a correr uma milha em menos de 4 minutos. Até então, ele, estudante de medicina na Inglaterra, até ele correr a milha em menos de 4 minutos, era impossível o ser humano correr uma milha em menos de 4 minutos. Tinha tratados de fisiologia explicando por que o ser humano não pode correr uma milha em menos de 4 minutos, até que Roger Bannister rompeu essa barreira dos 4 minutos. Hoje, qualquer atleta, não precisa ser excepcional, qualquer atleta profissional, qualquer corredor profissional, é capaz de correr uma milha em menos de 4 minutos. Ficou uma coisa banalizada. Mas isso um dia era impossível. Você já imaginou o que levava uma caravela atravessando o Atlântico? E você já pensou se você entra hoje num avião supersônico? Como é que é fácil? Quer dizer, uma coisa que era praticamente impossível, com a ajuda da tecnologia, se tornou simples. A tecnologia, ela não é boa nem ruim. Ela ajuda a transformar o impossível no possível quando bem usada. Ela vai depender de quem está usando. Mas se você vai contra a estrutura, é complicado. Você quer ver, ó? Tenta afundar uma bola de futebol cheia de ar. Você acha que você consegue? Por quanto tempo? Vai chegar uma hora que a sua mão vai doer, você vai soltar a bola. Sabe por quê? Porque a estrutura de uma bola de futebol cheia de ar é para flutuar e não para afundar. Uma barra de chumbo, a estrutura é para afundar na água e não para flutuar. Se você quiser segurar a barra de chumbo na superfície da água, você vai cansar. Se você quiser segurar a bola de futebol no fundo da piscina, vai chegar uma hora que você vai cansar e vai soltar. A estrutura determina a função.
Você entra na sua casa todos os dias por a porta naquele lugar que a porta está. Você podia até entrar pela janela, mas é mais complicado. Você entra por onde está a porta. Quando você for sair, eu vou prever que você também vai sair por aquela porta. Então, para você fazer uma modificação, transformando possível aquilo que é impossível, muitas vezes você tem que modificar a estrutura. Às vezes você tem que modificar a própria estrutura psicológica. Porque no momento que você modifica a sua estrutura psicológica, você não precisa de força de vontade. Uma pessoa que está acostumada a levantar às 5h30 da manhã, todos os dias, ela não tem força de vontade envolvida. Ela levanta às 5h30 da manhã. Já aquele que está acostumado a levantar às 10, levanta às 10. Aquele que levanta às 10, pedir para levantar às 5h30 é sacrifício. Aquele que levanta às 5h30, pedir para ficar até às 10 também é sacrifício. Então, tira a força de vontade da jogada e modifica a sua estrutura psicológica, que é uma estrutura linguística. Percepção é realidade, tudo mais é ilusão. Nós atuamos de acordo com a nossa percepção de realidade. E se nós mudarmos a nossa percepção, nós mudamos a nossa realidade. Aí você pensa assim, mas se eu mudasse de cidade, eu ia resolver os meus problemas. Sabe o que acontece? Se você mudar de uma cidade para outra, você leva os problemas com você. Esse é que é o problema. O problema vai junto. Então o único jeito de eu me livrar do meu problema é resolvê-lo. Para resolvê-lo, primeiro eu tenho que identificá-lo. E segundo, eu tenho que ter recursos para fazer isso. 18 dos 20 maiores ganhadores da loteria da Califórnia, que é a maior loteria dos Estados Unidos, 10 anos depois de ganhar o prêmio, estavam financeiramente piores do que antes de ganhar a loteria. Por quê? Porque eles não entenderam essa verdade que nós estamos conversando aqui hoje, de que o sucesso é interno, ou seja, aquele pessoal, eles receberam o sucesso da noite para o dia. O sucesso não foi interno, ele foi externo. E eles não estavam preparados para isso. E acabou piorando. Quer dizer, no fim de 10 anos, quando eles eram entrevistados, eles respondiam assim, é preferível que eu não tivesse ganho, porque o fato de eu ganhar, na realidade, atrapalhou a minha vida. Foi muito bom na hora que eu ganhei, mas depois os problemas começaram a aparecer, começaram a surgir, eu não soube administrar aqueles problemas, porque eu não estava preparado para eles. Muitas vezes a pessoa não está preparada para o sucesso. Então, se você quer um sucesso duradouro, se você quer que ele cresça organicamente, você tem que fazer uma preparação interna. Quer dizer, a semente, quando é plantada, no dia seguinte ela não vira planta, não é verdade? Você tem que colocar num terreno fértil e dar tempo ao tempo. No processo do sucesso é a mesma coisa. Quer dizer, você tem que plantar num terreno fértil, nós temos que preparar esse terreno para a ideia que vai vir e esperar que aconteça. Então, cada conversa que nós estamos tendo vai fazendo uma diferença. E de grão em grão, a galinha enche o papo. Nosso direito à ambição, isso faz parte do ser humano, faz parte do espírito humano crescer. Somos ambiciosos por natureza. Ambição não é a mesma coisa que cobiça, são coisas diferentes. A ambição saudável é você crescer e deixar que os outros cresçam. Existe uma palavra japonesa chamada Kaizen. Toda uma filosofia montada nessa palavra, que é a melhora contínua. O Japão, em 1945, Hiroshima, Nagasaki, tudo destruído. Hoje, per capita, está entre os 5 melhores do mundo. O que trouxe o Japão, um arquipélago de mais de 3.000 ilhas, você imagina o que é gerenciar um arquipélago, a essa posição. A filosofia Kaizen, melhora contínua, só que nós nos acomodamos. A gente atinge um platô, um platô, e acha o seguinte, tá bom, a gente não continua nesse processo. Você imagina se você tiver um processo constante de melhora, todo dia melhora um pouquinho, todo dia melhora um pouquinho, todo dia melhora um pouquinho. E isso muitas vezes não depende de nenhuma experiência, educação formal, não. Uma coisa é educação formal, é você ter o colégio, você ter o diploma. Outra coisa é uma educação não formal, é a experiência da vida. É esse de vontade que você tem de crescer, é de você conseguir evoluir e com a vontade de viver. Quando nós paramos de ser ambiciosos, nós começamos a morrer. Nós sabemos que uma pessoa começa a morrer quando os seus louros, o seu passado,
as suas recordações começam a ficar mais importantes do que as suas ambições, mais importantes do que as suas metas. Uma pessoa que começa a falar muito no que ela já fez do que o que ela vai fazer, você sabe que ela é muito orgulhosa do seu currículo que já passou. O currículo é uma coisa do passado, que já aconteceu. Eu não quero saber o que você fez, eu quero saber o que você vai fazer daqui para frente. Eu recomendo que você se concentre no futuro, porque é lá que você vai passar, é lá que nós vamos passar o resto da nossa vida. Esse futuro que está começando agora, nesse momento aí. E à medida que ele começa, ele já vira passado. E agora, já ficou passado. A vida vai nesse constante, passado, vai passando. E você está vivendo esse momento, esse momentinho, esse momento sutil. Você tem que viver o hoje e planejar o amanhã. Se você planeja só o amanhã, você não está vivendo a vida. Se você vive só o hoje, você também vai ter problemas. Então a filosofia simples é viver o hoje e planejar o amanhã.